O louvor do nosso irmão já confirmou até a palavra que eu ia trazer hoje. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim, Mateus 24, verso 36 em diante. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada, a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o Filho do Homem. Contudo, estendei isto: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria um ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficais igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperai. Essa palavra, meus amados, Jesus já deixou que não existe nem data, nem dia e nem hora que o Senhor virá buscar a sua igreja, que o Senhor vinha arrebatar. A palavra do Senhor são palavras de Jesus. Ele fala que, como aconteceu nos dias de Noé, assim se dará por ocasião a chegada do Filho do Homem. Nós vamos dar para a história de Noé. Como foi a história de Noé? Deus falou com Noé que ia mandar um dilúvio. Numa época que fazia 120 anos que não chovia. Imagina Noé falando para aquelas pessoas que ia vir um dilúvio num lugar que não chovia há 120 anos. As pessoas não iriam acreditar. Não é diferente, meus amados. Nós que somos evangélicos, fala da vida do Senhor hoje, as pessoas não acreditam mais. As pessoas estão acreditando mais em Papai Noel do que na vida do Senhor. E como foi nos dias de Noé, Noé pregou durante 120 anos, ninguém quis ouvir a palavra dele. As pessoas diziam que Noé estava louco. Mas como Noé vai chover, faz 120 anos que não chove, tu estás ficando doido. E Noé continuou anunciando. Por quê? Porque quando Deus manda, meus amados, a gente tem que obedecer. Deus falou com Noé através da fé dele. Noé não viu a face do Senhor, mas ele creu. Ele creu no que Deus tinha falado para ele, que ele ia destruir aquela humanidade. Porque se encontrava uma humanidade pecaminosa, uma humanidade que não se voltava mais para o Senhor, não acreditava no Senhor, muita idolatria, pessoas se casando, se dando em casamentos, bebedeiras, prostituições. Se a gente for olhar para a palavra, não tem diferença do mundo que estamos vivendo hoje. Por isso que eu digo, meus amados, que a vinda do Senhor está próxima, mas tem crente que ainda está brincando de ser crente nesse tempo. Chegará o tempo, Jesus disse que chegará o tempo que ele não encontrará mais fé na terra. Talvez a humanidade estivesse religiosa, mas descrente, sem acreditar na vida dele. Muitos falam que desde os meus avós que se fala que Jesus ia voltar. Eu sempre vi os crentes pregando: Jesus vai voltar. Eu nem imaginava ser crente, mas os crentes já estavam falando que Jesus ia voltar. Eu era um deles que não acreditava na vida do Senhor. Porque até a minha avó, antes de eu nascer, meu pai falava que Jesus ia voltar. Mas para isso, a palavra de Deus, para toda pergunta, a palavra ela tem uma resposta. Ela não deixa ninguém sem resposta. A palavra dele lá em 2 Pedro 3, 8 diz: contudo, amados,
há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Talvez se o Senhor quiser voltar agora, quando eu solto esse microfone, Ele volta. Talvez Ele possa voltar daqui a 1000 anos. Talvez Ele possa voltar quando nós estiver tudo enterrado, tudo mortos. Mas uma certeza temos, que se nós morrer em Cristo, nós sabemos o destino para onde nós vamos. Mas aquele que morrer sem acreditar nessa palavra, o destino dele é triste. Infelizmente ele vai morrer sem salvação. Porque a palavra do Senhor diz que Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário nós crer no Evangelho de Cristo. Se a gente quiser dar a salvação eterna, é necessário nós crer. Eu já vi crente, meus amados, dizer dentro da igreja que não acreditava mais na vida do Senhor. Para você ver a fé da igreja como é que está. Pessoas que não acreditam mais que o Senhor vai voltar. Pessoas que não acreditam mais nas coisas mundanas do que nas coisas celestiais. Infelizmente é isso que a gente tem que pregar. É a vida do Senhor. Talvez eu estava pregando e eu disse que eu já estava cansado de chegar nas igrejas e ouvir prosperidade. Eu já estava cansado. Toda a igreja que eu ia, os pregadores só pregavam prosperidade. E eu descobri que eram os próprios pastores que mandavam eles pregar, porque era o que a igreja queria ouvir, era prosperidade. Após o irmão vai escutar, ele vai ter que ouvir a verdade, que é a vinda do Senhor. Tem que ter ouvir o Evangelho que transforma, o Evangelho que cura, que liberta. Para a bênção do Senhor chegar até nós temos que primeiro acreditar nele. Nós temos primeiro que se santificar diante dele, se quiser receber bênção. Porque Deus não manda bênção para o crente que não acredita mais na palavra dele. Se você está recebendo uma bênção, é porque você fez por onde? Você buscou, você perseverou. Muitas das vezes é preciso nós ter renúncia das coisas na vida da gente, para a gente ter certeza da nossa salvação. Porque a palavra do Senhor diz que existem 2 caminhos. Eu costumo sempre ditar essa palavra nas minhas pregações. Talvez as pessoas digam, mas o irmão fala, o missionário fala, só fala nesses caminhos. Sim, meus amados, é necessário. O Senhor Jesus, Ele deixou 2 caminhos, um largo e um estreito. O largo é esse caminho da perdição que o mundo está seguindo hoje. Esse caminho que a juventude mundana está seguindo. Mas o caminho estreito é o caminho que o Senhor denominou para a vida eterna. Porque o caminho não é estreito, por quê? Porque não é fácil, é espinhosa a caminhada. Não é fácil você alcançar a salvação. Não foi fácil nem por discípulo, nem para Jesus Cristo. Olha como foi a caminhada do Senhor na terra. 33 anos de sofrimento. Homem que não tinha pecado. O homem que não nasceu de pecado, nasceu do Espírito Santo. Aí nós olhamos para nós hoje, qualquer dorzinho nós já está se reclamando. Qualquer dor de cabeça é motivo já para não ir para um culto. Olha como o mundo está, meus irmãos, presta atenção. Nos anos de 60, 70, 80, 90, as pessoas quando estavam enfermas, as pessoas procuravam as igrejas. As pessoas, eu estou enfermo, eu vou para a igreja para Jesus me curar. Mas hoje está ao contrário. As pessoas estão enfermas, não vão mais para a igreja. Estão esperando a cura vir através de um celular. Porque a vida das pessoas hoje é Kawaii, TikTok, Facebook, vídeos. O pastor está pregando em vídeos editados, esperando a bênção vir através de um celular. Meus amados, se você não mover seus pés para vir para a casa do Senhor, essa bênção não vai chegar não, viu? Infelizmente a sua fé vai esfriar e você não vai mais ter força de vir para a casa do Senhor. Porque o Senhor, Ele não gosta de crente preguiçoso não. O crente, ele tem que ir buscar. Se ele quiser, ele vai ter que ir buscar. Porque o Senhor não tem internet lá não. Lá não tem Wi-Fi não, nem tem Facebook não. Infelizmente é assim, meus amados. Muitos dizem, a pregação pura vai doer. Mas não, você está seguindo o Deus que cura, o Deus que liberta. Se Ele manda, se está doendo, foi porque Ele mandou. Mas as pessoas querem hoje cultuar através de um celular. Eu não sou contra quem usa celular.
é uma ferramenta que ajuda muito, se souber usar com sabedoria. Porque se você não tiver sabedoria, meus amados, você nem na igreja acerta mais o caminho. Infelizmente, é o mundo que a gente está seguindo hoje, é assim. No versículo 9 de Pedro diz, ainda em 2 Pedro 3, 9 diz: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu gosto desse versículo, meus amados. Ele confirma a palavra que a gente está pregando. Talvez uns têm dados por tardia a vida do Senhor, outros não acreditam mais. Mas o Senhor diz aqui que Ele é longânimo. O Senhor está esperando o arrependimento da humanidade. Olha que nós temos um Deus maravilhoso. De tantas coisas que estão acontecendo no mundo, pessoas debochando do próprio Jesus em carnavais, nessas festas do mundo, e o Senhor ainda está esperando o arrependimento da gente. Eu estou dizendo nós crentes também, meus amados, porque no meio da gente existe, credo, pessoas que têm um coração duro, pessoas que ainda não têm coragem de perdoar o irmão. Eu digo isso porque a gente é missionário, a gente passa em várias igrejas, a gente escuta muito. Infelizmente, meus amados, eu não vou citar a igreja, mas eu já escutei um irmão dizer que emprestou um dinheiro com uma irmã, mas que ele e ela não teve condição de pagar mais esse dinheiro, porque ela entrou numa fase precária da vida dela, porque todos nós passamos dificuldades. Tem tempo que a gente está com R$1.000 no bolso, tem tempo que a gente não tem 10 centavos para tirar um cheque. Eu digo que eu já passei por isso. E essa senhora não tinha condição de pagar mais esse valor a ele. Ele disse: eu não perdoo ela. Se depender a salvação dela for de mim, ela não vai para o céu. E eu disse: meu amado, não diga isso não, porque o Senhor também não vai não. O Senhor está trocando a sua salvação, tem um valor, porque quando Cristo foi para aquela cruz, Ele derramou de graça o sangue dele pelo monte de pecador. E nisso, meus amados, a palavra, eu creio que Deus fez ele confessar aquilo no meio da igreja. Por quê? Porque o assunto da palavra ali era os 10 talentos. E o irmão Cunha falava dos 10 talentos, que o rei perdoou aquele homem. E esse irmão, ele teve que confessar com a boca dele que ele não tinha o dom de perdoar. E olha que ele tem cargo dentro da igreja. Aí eu disse: meu amado, como que o altar do Senhor está? Como que o Senhor fica diante de uma pessoa dessa? Colocando o preço na própria salvação dele. Porque a pessoa podia me dever 10 mil. Se ele dissesse: você não tem condições de pagar, o seu irmão, tá bom, você não tem condições de pagar, está perdoado, mas eu não ia perder minha salvação. Quem sabe depois da minha salvação, depois do meu perdão, Deus não abençoava aquele servo com a bênção e ele vinha me pagar. Porque muitas das vezes, meu irmão, Deus testa os seus. Muitas das vezes você tem que passar por uma prova para Deus saber quem você é, para Deus saber até onde tua fé vai. E depois disso que esse irmão falou isso, ele não teve mais palavras para comentar mais nada ali. Mas temos que orar por essas pessoas, para que Deus amoleça o coração dele. E nessas palavras eu quero deixar ainda em 2 Pedro 3,14, que diz: por isso, amados, enquanto os aguardais esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livre de culpas diante dele. Olha o que Deus faz. Como é que Deus quer encontrar a sua igreja na vida dele? Sem mácula, sem culpa, sem pecado, limpo. É dessa forma que Ele quer encontrar. Porque a palavra diz que a salvação não vai ser para todos, porque nem todos têm o dom de perdoar.
Porque nem todos vão ser encontrados sem mácula que ele pediu. Infelizmente, meus amados, temos que falar isso. Porque a salvação só vai ser para aqueles que buscam o Senhor verdadeiramente, que louvam verdadeiramente, que sobe no altar dele, embora que não tenha o que falar, mas fala pelo menos um amém para a igreja, mas que seja verdade. Porque se eu estiver pregando uma mentira aqui, meus amados, Deus pode tirar o meu tom de pregação assim que eu entrego esse microfone. Porque Deus não quer mentiroso na obra dele. Infelizmente não vai ficar um de pé. Porque a trombeta vai tocar, meus amados. A trombeta vai tocar e a sua igreja vai subir. E o Senhor, os seus anjos, vai chamar aqueles todos nos quatro cantos da terra e levar com ele. Mas o tormento vai ficar para aqueles que infelizmente não buscaram verdadeiramente o Senhor. Porque eu costumo dizer, meus amados, que ser crente não é fácil. Eu sou testemunha prova viva disso. Ser crente não é fácil, não. Você passa cada prova que tem hora que você diz, eu não quero seguir mais não. Às vezes, quando nós perguntamos se alguém quer entregar sua vida para o Senhor Jesus, quando a gente está pregando nas ruas, a minha esposa, ela costuma dizer que não é fácil, você vai aceitar Jesus, mas as tuas provas e os teus problemas não vão acabar aqui. Você vai passar por uma prova tão grande, porque eu já disse que o Senhor, ele não quer crente fraco na obra dele. O Senhor, ele não quer soldados covardes. Quando olhamos para o exemplo daqueles discípulos, olha a forma que o discípulo do Senhor morreu. A maior prova foi Estevão. Olha como Estevão morreu sem negar o Senhor Jesus. Era ele morrendo e adorando o Senhor. Certa vez mandaram um vídeo para mim de um jovem que ele estava deitado no chão, porque tem países, mas não aí fora, que se ele souber que você é crente, você é decapitado. A tua família é morta. Eles vão buscar você dentro de casa e vão decapitar você. E esses irmãos, eles costumam esconder as páginas da Bíblia naquelas locas de pedra, dentro dos matos, para quando eles determinam aquele horário, eles vão lá, escondido, pegam a Bíblia, para dar o glória que muitos não têm coragem de dar a Deus dentro da igreja. Você ainda não viu nenhuma perseguição, meus amados. Não chegou nenhuma perseguição ainda. Tem crente dizendo aí, estou sendo perseguido. Tá, não. Você ainda pode deixar uma caixa, você bota uma caixa de som no meio da rua, vai pregar. Você anda com uma Bíblia debaixo do braço, você vai pregar. Você tem crente que tem coleção de Bíblia em casa e não tem coragem de ler um versículo para o irmão na rua. E esse vídeo que mandaram para mim, essa criança estava no chão e o soldado com um fuzil na cabeça dele e outro na frente dele dizia: nega, só precisa tu dizer, eu nego minha fé. Nega tua fé, senão eles vão executar tu. E esse jovem dizia: eu não nego, eu não nego. E ele disse: a última vez, aí contaram até 3. Ele vai atirar, nega, só diz eu nego, eu não nego. Executaram ele. E a única, ele escreveu com o dedo no chão assim: Jesus. Mas ele não negou. Você quer saber o tempo que você vai conhecer os verdadeiros crentes? Vai ser na perseguição. Vai chegar uma perseguição que aqueles crentes que davam glória dentro da igreja, igual fariseus, que quer aparecer mais do que todo mundo, que diminuiu o pequeno dentro da igreja porque tem um cargo, você vai ver se ele é crente nessa hora. O anticristo vai chegar na terra, meus irmãos, de uma forma tão tremenda. A aplicação do anticristo, ele vai dar na humanidade, vai ser no dinheiro. Ele vai aplicar na necessidade das pessoas. Mas Jesus disse: não se preocupeis com o que há de comer, o que há de beber, que eu vos providenciarei. Se você acreditar nessa palavra que o Senhor Jesus falou para nós, a gente não vai se corromper, a gente não vai negar nossa fé diante do Senhor. Imagina se Jesus nega e para aquela coisa o que era da gente hoje.
Imagina se eles não vão não, todos são pecadores. E as pessoas dizendo, crucificam, crucificam. E Jesus apenas diz, perdoa eles, que eles não sabem o que dizem. Você está servindo um Deus que te ama, meus irmãos. Você está servindo um Deus que não te abandona de momento algum. Talvez nós abandone o Senhor, mas não abandona nós. O pecado nos afasta do Senhor, mas o perdão aproxima. Foi para isso que Ele nos chamou, meus irmãos. A palavra diz: considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. O tempo que o Senhor não voltou ainda, é esperando as pessoas se arrependerem. Mas a mesma palavra diz que quando esse evangelho, quando essa palavra do Senhor, ela for pregada aos quatro cantos do mundo, o Senhor virá nas nuvens. Ele não voltou ainda, porque ainda tem pessoas que precisam ouvir essa palavra. E essa missão é dos missionários, é de nós como igreja. Ele deu essa missão para nós falar do evangelho dele. Porque ele diz em Lucas 10 que a seara é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos. Ele precisa ainda de mais pessoas para pregar esse evangelho. Aleluia. Que não viemos se envergonhar do evangelho de Cristo, porque em momento algum Ele se envergonhou de nós. Venhamos ser crentes todos os dias, dando um exemplo. Dando um exemplo nas vestes, nos comportamentos, na forma de conversar com as pessoas. Eu já vi crente, meus amados. Eu digo crente porque até Satanás ele é crente, ele crê. Pessoas que tinham vergonha de dizer que era evangélico dentro do trabalho dele. Eu já vi colegas meus cultuavam comigo, mas negavam sua fé no trabalho. Porque no meio dele tinha pessoas ateus, tinha pessoas de outras religiões, e ele dizia, mas se eu for dizer que é crente, que eu sou crente, meu patrão vai botar eu para fora. Pois eu falar, não. Onde eu estou é falando de Jesus. Pode botar eu para fora, porque o Deus que me chamou para a obra até hoje, Ele não deixou faltar nada para mim, não. Quando eu penso que estou faltando alguma coisa, Ele providencia, chega um irmão, manda uma mensagem: ô irmão, olha, vou mandar essa cesta básica para você, de sua glória. Está vendo como é servir ao Senhor? Ele não manda demais, não. Ele manda aquele necessário, que é para a gente não querer a glória para nós, que a glória é para Ele, toda honra é para Ele, toda adoração é para Ele. Não se preocupe, meus amados. Não deixe nunca o dinheiro corromper sua fé. Talvez, teve uma vez que eu ouvi um pregador dizendo que tem pessoas que pedem tanto ao Senhor, o Senhor não manda aquela bênção, né? Aí eu fico perguntando, sabe por que Deus não mandou? Porque tem bênçãos que, se chegar, o irmão não acerta nem o caminho da igreja mais. Tem pessoas que é desse jeito. Pede, mas não vem agradecer. E foi cantado aqui no louvor, isso que eu estou falando. A irmã cantou. Os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Para você ver que o Senhor fala através dos louvores. Ele fala através da sua palavra. Que viemos buscar o Senhor como a palavra do Senhor manda. Meus amados, eu quero encerrar essa pregação e minha oportunidade aqui. Eu não quero dizer para os irmãos que não use celular, mas eu quero encerrar com uma palavra:
Vigie. Vigie o que essas redes sociais estão colocando nas suas cabeças. Ocupe suas mentes com essa palavra, que ela é verdadeira. Só ela tem o poder de curar, salvar e libertar. Esses pregadores, meus amados, de internet, eu vou falar com os irmãos. Se você quiser ouvir, você pode ouvir. Jesus disse que a gente tem um livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio pode levar nós para um caminho sem volta também. Esses pregadores, meus amados, eles passam o dia todo editando uma pregação. Eles só soltam o vídeo nas partes que eles acertaram falar. Se você colocar um pregador desse aqui, em cima do púlpito, você não vai ouvir uma pregação da forma que está no vídeo. Porque Deus não usa pregador de mídia. Deus usa aquele pregador que ele passa o dia todo se santificando, de jejum, orando para de noite trazer uma mensagem da parte de Deus. Porque tem pregadores aí subindo em púlpito copiando até esses tipos de pregadores. Tem pregador que ele chega, meu amado, ele chega com um cansaço tão grande no microfone que você pensa que ele vem correndo